Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu falarei sobre o livro A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Porém, eu não falarei sobre a versão brasileira, que é a versão traduzida. E sim da versão francesa, que é esta daqui. Né? É o livro mais antigo que eu tenho no meu acervo. Né? Ele é datado de 1905, né? Então tem mais de 100 aninhos e, claro, dada a idade, ele é um livro já bem gasto, né? Tem que ter muito cuidado, é um livro realmente frágil, né? Porém, né, dá de ler claramente, né? Nós conseguimos ler. Eu, particularmente, tomo muito cuidado na hora de abrir, mas as páginas estão bem gastas, já bem escuras, né? O livro é em francês, né? Ele foi impresso em Paris, né? Em 1905, né? Inclusive tem tudo o endereço, tudo mais da imprensa, né? Porém, eu não sei dizer se este dono que está aqui em cima, estou até preocupado de estar revelando esse nome, eu não sei se essa pessoa, se essa assinatura é de alguém já falecido ou não, né? Bom, parece que é uma assinatura bem antiga, realmente. Aqui no outro lado, a outra inscrição. Eu não sei realmente se é uma boa ideia eu estar mostrando isso daqui, eu não tenho muito conhecimento, né? Mas, enfim. O livro é este, então. Essa é a primeira capa, né? Aqui atrás nós temos o autor e o nome da obra em francês, tem todos os detalhes de livro antigo, né? Na lombada tem inclusive uns nervos aqui. É um livro bem bonito, né? Embora deva ter muito cuidado, dada já a sua qualidade já um pouco gasta, né? Aqui atrás também, ó, já tem marcas do tempo aqui, de desgaste, né? O corte bem escurecido já. Mas é um ótimo livro para se ter, né, dentro da coleção, dado a raridade dele. Eu encontrei ele no preço de R$ 40, ou por aí cerca de R$ 40, mais frete, se eu não me engano, ou com frete já. Né? O livro, ele, obviamente, por ter sido impresso em Paris, ele é em francês. Né? Eu não sei francês, né? Por isso que eu não li ele ainda. Tenho muito receio de ler, abrir para ler e em determinado momento soltar a capa ou algo do tipo, né? Então fico com uma certa dúvida se eu devo ler um dia esse livro ou não, ou deixar ele guardado mais como fator histórico, né? Mas é isso. Então eu tenho também, né, a versão brasileira, né, a versão traduzida do francês. Inclusive, a editora deste daqui é a editora Hachette, né? Eu não sei como é que é a pronúncia em francês. E este livro aqui, em português, né, traduzido pelo José Cretella Júnior, né, e Agnes Cretella, essa versão aqui ela é uma tradução, tem um papelzinho aqui. Ela é uma tradução direta do francês, né? Justamente da edição da Hachette, né? Só que, se eu não me engano, essa daqui é a tradução, aqui diz, ó, tradução da 21ª edição, né? Aos cuidados da Librairie Hachette. Espero que eu tenha falado de forma não tão ruim para o francês. Né? Essa daqui eu nem sei qual é a edição dela, essa obra aqui.
Aqui, ó. Então, eu não sei como é esse número em francês. Será que é 19? Porque é 10 neuvième édition. Então, fica aí a dúvida. Para quem sabe francês e querer escrever nos comentários, né? Tá aí. Mas então, essa edição aqui é uma tradução direta do francês, né? Da edição Hachette, que é essa edição aqui. Né? Hoje em dia, a edição, essa daqui eu acho que não é mais feita, né? É uma edição mais antiga a outras edições, bem como a outras editoras que também fizeram sobre a Cidade Antiga. Se eu não me engano, a Martin Claret também publicou um livro, né, da edição dela. E, sem dúvidas, para a história e para quem estuda a história, a Cidade Antiga é um dos principais livros que devem ser lidos, né? Eu principalmente gosto do começo do livro, né, onde fala da questão da alma para os antigos, né, a alma ligada ao corpo, né. Então, quando nós temos, por exemplo, no orfismo, a questão da transmigração da alma, né, ou na metempsicose, a transmigração da alma, para os antigos, a alma era algo ligado ao corpo, né? Então é ali que se expressa a necessidade de enterrar o corpo, né? Para o seu lugar de descanso, né? Se não fosse enterrado, e não basta isso, se não fosse enterrado e não fosse feito alguns ritos, né, algumas fórmulas, de forma para os, de algum modo para os antigos, a alma se tornaria infeliz, né, ela estaria privada do seu descanso e vagaria ou como larva ou como fantasma, né, e atormentaria os homens, inclusive, né, passando pragas, doenças para os homens, né. Aí fica inclusive a questão do corpo, né, quando não é enterrado e está em contato com outros humanos, de fato pode passar doenças, né. Será que tem alguma relação com a crença antiga? Mas enfim, além dessa crença da alma para os antigos, né, essa primeira parte também fala do culto aos mortos, né? Como a alma está ligada ao corpo, após a morte, o corpo, o indivíduo, né, ele continuaria tendo a necessidade de se alimentar. Então era comum que os antigos oferecessem alimento aos mortos, derramassem vinho, né, no lugar onde estivesse enterrado, no túmulo, né, oferecesse algum outro tipo de alimento, enfim, né, era necessário que fosse oferecido alimento ao morto, né. Inclusive, o morto, né, ele se tornaria um protetor da casa, né, em algumas culturas. Os romanos e os gregos vão chamar de manes, os manes, né, que os mortos eles realmente se tornavam deificados. Né? Após a morte, cada um se tornava um deus para o antigo. Né? Antes de realmente existir alguma religião ou mitologia romana, por exemplo, que há deuses voltados à natureza, né? Ali cada indivíduo, independente de quem fosse na vida, seria transformado em uma espécie de deus, né? E a oferenda a este deus serviria com algum outro fim, né? Como por exemplo a proteção deste ou para o descanso deste, né? Ao fim de evitar pragas ou coisa do tipo, doenças, enfim. Tem também o culto ao fogo, né? Que cada grego em sua casa possuía um fogo, né? Este fogo era sagrado, portanto, só poderia ser acendido segundo algum procedimento, né? Em determinada época.
bem como ele não poderia ser apagado a não ser num dia determinado também, né? E nesse mesmo dia acendido, e como eu disse, não de qualquer forma, né? Não qualquer coisa poderia ser queimada, né? E este fogo era a proteção, né? Da pessoa, do indivíduo naquela moradia, né? Agora até me esqueço o nome que se diz, mas os deuses lares, né? Os lares, algo assim. Então, inclusive era muito mais cultuado, era muito mais, como é que eu posso dizer? Se cultuava muito mais, se ofereciam muito mais oferendas a este tipo de Deus do que aos deuses propriamente dito, né? Como, por exemplo, Zeus, Júpiter, enfim. Então, é isso. Eu gostaria de mais mostrar, né, esse achado que eu tive. Esse belo achado faz um tempo que eu tenho no meu acervo, né? Eu tomo sempre muito cuidado de não ficar abrindo ele ou coisa do tipo, né? A fim de preservá-lo. Mas é realmente muito interessante não só na questão editorial, né, na questão deste livro ser antigo, mas como também esse livro é importante no conteúdo, para mostrar a história. Né? Aqui, enquanto eu falava sobre Fustel de Coulanges, né, a primeira parte realmente do livro é muito interessante. Claro que eu falei de uma maneira muito resumida, né? Mas eu posso sim falar de uma forma mais aprofundada sobre o livro, sobre trechos do livro, né? Porque é realmente muito interessante essa questão do culto aos mortos, né? Do culto ao fogo, né? Na maneira que os antigos viam a alma, né? Como algo preso ao corpo, né? E o local de enterro sendo muito importante para o indivíduo que havia falecido, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se tiverem algo para escrever, peço que deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um gostei, né? E, em tudo mais, peço que se inscrevam no meu canal. Então, é isso.